Olá, pessoal. Bom, nossa última aula aí sobre essa parte de genética, né, transmissão das características hereditárias, a gente vai comentar um pouco sobre a herança ligada ao sexo. Vamos ver que algumas condições genéticas aí, elas são apresentadas, né, elas são transmitidas aí por meio aí dos cromossomos sexuais, né, em genes que estão localizados nos cromossomos sexuais aí, tá certo? Então, para a gente começar, né, existem 3 tipos de heranças ligadas ao sexo. A herança aí, que a gente fala que é exatamente ligada ao sexo, né, que é onde estão os genes aí que está no cromossomo sexual. Tem a herança dita restrita ao sexo, que só ocorre no sexo masculino. E também tem a herança parcialmente ou influenciada aí pelo sexo, que vai se manifestar em apenas um dos sexos, devido aí, né, sob influência de alguns hormônios sexuais nesse caso, tá? Bom, para a gente começar, vamos falar então quem são esses tais de cromossomos sexuais, né? Então, a nível celular aí, o sexo de um indivíduo é determinado aí geneticamente pelos seus cromossomos sexuais. Então, o macho, ele tem aí o cromossomo, né, X e Y, que a gente fala, e as fêmeas têm 2 cromossomos X, certo? Bom, a determinação do sexo na espécie humana é feita dessa maneira. Então, a espécie humana, ela tem 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares aí são autossomos, ou seja, não tem uma relação direta com a determinação do sexo, e o par chamado alossomo, que é o par 23, que é o último par aí, são chamados cromossomos sexuais, que a gente denomina de X e Y. As fêmeas têm cromossomos idênticos, né? Cromossomos sexuais idênticos, X, X. E os machos têm um cromossomo X e um cromossomo pequenininho, um cromossomo menor, que a gente chama de Y. Então, o cariótipo, né, ele revela várias informações aí sobre o ser humano, inclusive qual é o sexo aí biológico, né, que a gente fala, tá certo? Então, machos, eles vão obter, né, o X aí da mãe e o Y, obviamente, do pai, já que machos são X e Y, e as fêmeas vão obter cada X de cada um, né, um do pai e outro da mãe aqui, tá? Então, os cromossomos sexuais é o último par aqui, tá vendo? O par 23. Nesse caso aqui, esse cariótipo, como a gente pode perceber, é o cariótipo de uma mulher, tá vendo? Né, o cromossomo X e X, tá certo? Então, o cromossomo Y, ele é menor que o cromossomo X, ó, tá vendo, ó? O cromossomo X é bem grandão e o cromossomo Y é pequenininho. Por causa dessa diferença, alguns genes são encontrados apenas no X, ó. Essa parte azul, tá vendo, ó? São encontrados apenas no X. No Y não tem correspondência no Y, tá? E aí, a gente tem a herança ligada ao sexo, tá bom? Por isso que algumas características, algumas condições são influenciadas, são ligadas ao sexo aí, tá bom? Heranças aqui, ó, genes que estão tanto no X quanto no Y, né? São as heranças parcialmente ligadas ao sexo. E eu tenho também genes que só estão localizados no Y, tá? Nessa porção bem pequenininha, nessa porçãozinha bem pequenininha do Y, que daí a gente vai ter a herança restrita ao sexo, que só é exclusiva do sexo masculino. Então, vamos começar aí pela herança ligada ao sexo aí, tá bom? Como a gente comentou, são genes que ficam localizados na porção não homóloga do cromossomo X, ou seja, na porção que não faz, né, na porção do cromossomo X, que não faz correspondência com a do Y aí, tá bom? Se o macho adquire um cromossomo X da sua mãe, ele vai expressar já esse gene, percebe? Afinal, os machos, né, só tem uma cópia desse gene X. A fêmea, como tem uma segunda cópia do X para funcionar, tá certo? Ela geralmente não vai apresentar tão facilmente essas condições, tá bom? Exemplos aí de heranças ligadas aos sexos são 2 exemplos clássicos, né? O daltonismo e a hemofilia. Então, se uma característica aí, né, é ligada ao sexo,
ela é devida a um alelo recessivo, por exemplo, a fêmea ela irá ter este fenótipo somente se ela tiver, somente se esse gene, né, estiver em homozigose, né, se for dois iguais, tá bom? As fêmeas que são heterozigóticas, elas vão ser apenas carreadoras aí, tudo bem? Elas não vão ter a condição. Por quê, né? Os machos, como a gente já comentou, têm somente um cromossomo X. Então, qualquer macho recebendo um alelo recessivo da sua mãe, ele já vai expressar a sua característica, percebe? Já que você tem um X aí. Agora, a chance de uma fêmea herdar em dose dupla esse alelo mutante é muito menor do que a chance de um macho herdar uma dose única. Então, para a fêmea herdar alguma condição ligada ao sexo aí, ela tem que herdar os dois cromossomos X, e os dois cromossomos X têm que ter a condição genética aí, digamos assim, né? Essa característica aí, tá? Então, portanto, os machos têm as mesmas, né? Machos aí têm mais chances, perdão, de herdar desordens recessivas ligadas ao sexo do que fêmeas, justamente porque eles têm somente um cromossomo X. Então, bastou ter um cromossomo X com aquela desordem genética, eles já vão apresentar. Agora, as fêmeas não, elas têm que receber dois, tá? Para apresentar a desordem. Começando aí pelo caso do daltonismo. O daltonismo, ele é uma anomalia visual, né, em que o indivíduo ele vai ter deficiência em enxergar as cores primárias. Vermelho, amarelo, azul, por exemplo, né, o verde, aí, enfim. Então, homens daltônicos, né, têm um gene aí XDzinho. E as mulheres daltônicas, elas devem ser, como a gente já comentou, homozigotas recessivas. Elas têm que ter os dois XDzinhos. Tem que ser XDzinho, XDzinho. Então, se ela for, né, aí, se tiver um alelo dominante, XDzão, XDzinho, a mulher, ela vai ser portadora apenas. Ela não vai ter o daltonismo, porém, ela vai ter o gene portador do daltonismo. Então, ela pode transmitir para os seus descendentes aí essa condição. Agora, a mulher normal, né, ela é totalmente homozigota dominante, XDzão, XDzão, e o homem só vai ser normal se ele for XDzão Y. Se ele apresentar somente um XDzinho, bastou receber um XDzinho ou da mãe, enfim, né? Aí, no caso da mãe, né? Porque o Y vem do pai necessariamente, no caso aí da mãe, bastou ele receber esse XDzinho da mãe, ele vai ser daltônico já, tá bom? Outro caso de herança ligada ao sexo é o caso da hemofilia. A hemofilia é também uma anomalia recessiva, que nesse caso vai acarretar uma deficiência na coagulação do sangue, ou seja, né, pessoas com hemofilia, né, vão, vão, vão ser mais difíceis aí, né, elas vão ter mais dificuldades em se curar aí, por exemplo, de cortes, né, de hemorragias internas, né, esse tipo de coisa. Homens hemofílicos, então, um gene recessivo, né? Homens hemofílicos têm o gene XHzinho, e mulher, para ser hemofílica, novamente, tem que ter os dois alelos, XHzinho, XHzinho. A mulher XHzão, XHzinho é uma mulher portadora, então ela pode transmitir essa característica aos seus filhos, né? Ou suas filhas, tá? E a mulher normal é turo dominante, XHzão, XHzão. O homem normal, ele tem que ter o gene dominante, tá bom? XHzão Y. E o homem hemofílico aí, bastou receber um XHzinho, nesse caso da mãe, lembrando aí que o pai, né, do Y aí, ele já é hemofílico. Então, bastou receber um gene aí com a desordem aí, ele já vai ser hemofílico. No caso da mulher, não. Agora, falando sobre a herança restrita ao sexo, né? Aquelas heranças que só ocorrem no sexo masculino. Algumas literaturas vão trazer como nome de herança ligada ao cromossomo Y, tá? Como o cromossomo Y é um cromossomo que só tem no sexo masculino, então uma herança restrita ao sexo masculino nesse caso, tá bom? Então são genes exclusivos nesse cromossomo, no cromossomo Y. Esses genes exclusivos são chamados genes holândricos, tá? Um exemplo de gene, né, que tem aí no cromossomo Y é o gene que causa a hipertricose auricular, que são esses pelos grossos nas orelhas aí dos homens aí. Então, muitos homens têm essa desordem aí, né? E, obviamente, né, a herança restrita ao sexo, ela sim é passada aí de pai para filho. Então, só pais podem passar para seus filhos essas desordens no cromossomo Y, certo?
E agora falando então um pouquinho da herança influenciada pelo sexo, né, que é aquelas que se expressam em ambos os sexos, são homens e mulheres, né, podem expressar aí esses genes, né, não? Mas vão se comportar de maneiras diferentes em homens e mulheres devido à influência dos hormônios sexuais de ambos, né? Então, por exemplo, o gene que condiciona a calvície, ele está em um cromossomo autossômico, tudo bem? Um cromossomo que tem nada a ver com o cromossomo sexual. E ele vai se comportar como dominante nos homens e recessivo nas mulheres, tá bom? Então, o homem para ser calvo, né? Aí que tá, né? O homem para ser calvo, ele bastou ter o gene dominante, o homem vai ser calvo. A mulher não, a mulher tem que ser recessiva para ser calva, tá certo? Para ser calva, né? Por isso que é muito mais comum encontrar homens calvos do que mulheres calvas. E, bem, por enquanto é só isso, tá? Pessoal, essa foi nossa última aula aí, né? Sobre esse estudo aí das hereditariedades, tá? E até a próxima.